E aí pessoal, então dando continuidade à nossa oficina, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é música, né? A música ela está dentro da gente, ela está presente, sei lá, desde quando a gente existe, né? O nosso coração é rítmico e isso é legal a gente pensar que a gente tem um ritmo interno, que ele não para e ele está o tempo todo presente. E tudo que a gente faz basicamente é música, né? A gente anda em passos que demonstram um ritmo, a gente fala em tonalidades diferentes e a gente produz som, né? E som é música. Mas, enfim, hoje eu vou trazer algumas informações que são básicas até, acho que é mais um conhecimento inicial para a gente começar a pensar a desdobrar isso nos nossos personagens, no nosso intuito dessa oficina. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer para falar para vocês hoje, dentro desse assunto da música, vai ser um pouquinho teórico-prático, tá? A gente vai pensando um pouco nessas teorias, experimentando algumas coisas e vamos conhecendo um pouquinho esse lugar. Para quem já conhece, eu acredito que revisitar sempre é bom, sempre é interessante, porque reforça, né, o nosso pensamento sobre aquilo, ou enfim, leva a outros lugares. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar era sobre os parâmetros musicais, né? A gente consegue distinguir a música, definir, na verdade, né? A música através de alguns parâmetros, que são eles. A intensidade, né? Que ela tem ali uma relação, eu costumo dizer que é um pouco mais de força, né? Porque ela fala sobre a vibração das ondas, né? Se está a intensidade desse som. E a gente vai experimentar um pouquinho sobre isso para entender os conceitos desses termos. Também tem a duração, que ela está ligada ao tempo, né? A duração de um som. É isso. Quanto tempo assim esse som ele pode durar ou ele vai durar? Sou eu quem defino isso, ou é a pauta, é a música, né? A cifra, enfim. A gente também, um dos parâmetros musicais, né, que é importante ressaltar, e aí ele gera algumas questões, algumas dúvidas, é o timbre. Por quê? O timbre, ele permite que a gente reconheça um som, um determinado som. E aí, às vezes, entra alguns conflitos, eu ouço muitas perguntas, inclusive já tive muito essa dúvida de, às vezes, a minha voz está desafinada, sei lá, está tocando uma escala aqui em dó e o professor está fazendo um dó, só que a voz dele é grave. E aí a minha voz é um pouco mais aguda, eu tento forçar o meu grave porque eu acho que tem que ser igual ao que ele está fazendo, mas não, é diferença de timbre, né? Timbre vocal. Mesmo que nós dois estejamos cantando a mesma nota, a voz dele é diferente da minha, tem um timbre diferente. Então, o dó, né, dele pode ser dó, e o meu pode ser dó, e assim sucessivamente, né? Isso acontece muito. E também a gente vai falar sobre, né, o último parâmetro musical, que ele está relacionado à altura, que é a frequência desse som, né? A altura, volume, mais alto, mais baixo. Esses são os parâmetros. Aos poucos a gente vai conseguir entender um pouco mais ele com as experimentações e um pouco dos exercícios vocais que eu vou trazer para vocês. E é interessante a gente pensar que eu vou trazer, né, uma leva de exercícios práticos, de aquecimento corporal e alguns exercícios de aquecimento vocal também, mas são exercícios que vocês podem fazer não só na oficina ou para se prepararem para essa oficina especificamente, mas exercícios para vocês fazerem ao longo do dia para desenvolverem esses lugares, sabe? Desenvolver percepções novas e experimentar isso em cena quando forem, né, para a cena, para a experimentação. Então, beleza. Um assunto interessante
que ele é muito bom quando a gente desenvolve essa prática, facilita muito a vida da gente em muitos lugares, que é a métrica, né? Dentro da música, a gente percebe que a música ela é dividida em compassos. E cada compasso, o que é um compasso? Vou chamar de uma caixinha que guarda uma quantidade de tempo. E a música, ela é criada por várias caixinhas dessa, que compõem, né, a pauta, e são vários compassos. Cada compasso tem essa quantidade de tempo e tem as notas que vão ser tocadas dentro desse tempo. As notas elas são calculadas, né, com figuras musicais que dividem esse tempo entre elas. Então, beleza, até aí, ok. Só que a métrica, ela ajuda que a gente identifique quantos tempos tem dentro dessa caixinha. E a métrica, ela tem alguns tempos, né, que são meio que padrão deles, e que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro, né, a métrica, ela pode ter tanto compassos simples quanto compassos compostos. Isso que a gente vai pensar agora é o compasso simples. Tempo simples, que é o seguinte: a métrica, ela tem o tempo quaternário, tem ternário, binário e unário. Esses são 4 tipos de tempo, né, 4 espécies de compasso. Então, vamos lá. O que é um compasso quaternário? O compasso quaternário, ele tem 4 tempos. Como que é esses 4 tempos? 1, 2, e 3, e 4. 1, e 2, e 3, e 4. 1, e 2, e 3, e 4. 1, e 2, e 3, e 4. Então aí eu vejo que o meu compasso ele tem 4 tempos, né? Ele pode ser contado mais rápido, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pode ser contado mais lento. Isso quem vai definir são os meus BPM, né? São os meus BPM, que são as minhas batidas por minuto. Normalmente o metrônomo ele vai ditar qual que é a pulsação, mas isso também está definido na pauta. Mas enfim, a gente não vai ficar muito pensando em partitura agora não. A gente só vai pensar nesse tempo, em como eu absorvo esse tempo. Vou passar algum exercício prático aqui, na verdade eu vou passar agora, né? Que é uma brincadeira simples. A gente vai bater uma palma cada vez que eu contar um tempo. Então, vai ser 1, e 2, e 3, e 4, 1, e 2, e 3, e 4. Em pé, é legal? Acho que se eu ficar em pé não vai pegar. Então vamos lá. E 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4. Agora pensando lá nos parâmetros musicais, eu vou aumentar um pouco do andamento da música. 1, e 2, e 3, e 4. 1, e 2, e 3, e 4. 1, e 2, e 3, e 4. Isso é legal para um próximo exercício que a gente vai fazer, que ele está ligado a pulso e pulsação, mas depois que a gente entender um pouco mais da métrica. Então, isso é um compasso quaternário, né? E 1, e 2, e 3, e 4. 1, e 2, e 3, e 4. Porque dentro dessa caixinha desse compasso quaternário tem 4 tempos. Beleza, vamos guardar o compasso quaternário aqui. Eu tenho compasso ternário. O que é o compasso ternário? Ele tem 3 tempos. Então vai ser 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3. É legal a gente pensar que esses compassos a gente consegue identificar alguns tipos de música, né? Alguns gêneros musicais só pela batida deles. Tipo 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3. É muito comum a gente ouvir isso no tango.
Agora um compasso quaternário está mais comum no nosso dia a dia, porque a gente ouve isso no sertanejo, no pop e em toda a cultura popular quase está distribuída aí com compasso quaternário. A gente é acostumado a ouvir. Muitas pessoas só não identificam, mas é isso, é conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E, bom, esse compasso ternário, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai bater, né, 3 palmas, só que a gente vai brincar com o pé. Então, 1, eu vou mexer a perna esquerda, perna direita. 1, eu vou mexer a perna direita. 2, eu vou mexer a perna esquerda. 3, eu vou mexer as duas. Então vai ser 1, 2, 3 e 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 1, 2, 3. Isso é a distribuição de um compasso ternário. Agora vamos pensar no compasso binário. O que é o compasso binário? É um compasso que ele é dividido em 2 tempos. Então eu vou ter aqui 1 e 2, e 1 e 2, e 1 e 2, e 1 e 2, e 1 e 2. E 2, e 1 e 2, e 1 e 2. A gente vê isso muito no samba, enfim. E 2, e 1, acabou. Compasso unário, então, para a gente finalizar. Luiz, você falou do quaternário que tem 4 tempos, falou do ternário que tem 3 tempos, né? A gente pensou em alguns tipos, alguns gêneros musicais que compõem aí esses compassos, falando do compasso binário e unário. O que é unário? Unário tem um tempo. 1, 1, 1, 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1. Não é muito comum a gente ver músicas com compasso unário, mas é legal a gente saber, assim, para identificar mesmo. Então, dando continuidade, a gente vai pensar agora num conceito de pulso e pulsação. Mas o que é pulso e pulsação? Dentro dos compassos eu tenho tempo, né? Dentro dessas caixinhas eu posso ter 3 tempos, 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo ou outras variantes desses tempos. E aí, quando eu penso no pulso e na pulsação, eu vou pensar naquele BPM do metrônomo que eu falei agorinha, né? Porque o BPM, ele vai dar o pulso da música. Ele pode ser mais acelerado, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E ele pode ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então o pulso e a pulsação, eles mostram essa organicidade da música. Me identifica, né? O lugar onde a gente está, para que a gente consiga executar a música. E aí, beleza. O pulso, eu vou pensar no seguinte. O que é um pulso? É um estalo, né? Um impulso. Pensando então em impulso, nesse sentido de impulso, a gente vai pensar nos pulsos fortes da música. Então, ok, vamos pensar que eu tenho um compasso quaternário. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Para a gente identificar o pulso forte ou o pulso fraco de uma música, né, o pulso da música, a gente precisa ouvir e prestar muita atenção nesse som. E aí, o pulso forte, ele sempre vai ter uma batida maior. É o ouvido que se identifica mesmo, porque a música ela traz isso em algum momento. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aqui eu já tenho a definição do pulso forte da música. E onde está esse pulso forte da música? No primeiro tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
Agora eu quero que vocês façam isso comigo, só que a gente vai fazer isso devagar. Na seguinte brincadeira, para entender um pouco sobre pulso forte, pulso fraco e pulsação. O pulso, né, vai ser esse impulso da música, normalmente os pulsos fortes. 1, 2, 3, 4. Pulso, pulsação. 3, 4, porque não para. 1, 2, 3. A pulsação, ela é corrente. 1, 2, 3. É o coração da música. Tanto que se a gente foge disso, a música não fica muito legal. 1, 2, 3, 4. Então, façam isso comigo. Ó. A gente vai bater palma no 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai ter dois pulsos fortes, né? Um pulso forte no primeiro tempo e um pulso médio aí no terceiro. Como que é isso? 1, 2, 3, 4. Eu vou dar uma palma aqui na mão. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Vamos tentar acelerar isso um pouquinho mais para a gente pegar um pouco mais de dinâmica nesse tempo. E nessa coordenação motora. E é isso que é interessante. Quando a gente domina um pouco da métrica, entende a questão do tempo, do pulso e da pulsação, a gente consegue lidar mais com tempos de música, às vezes tempo de cena, enfim. A gente consegue pensar nisso também antes de agir, ou agindo, ou enfim. Isso vem na nossa mente, né? São os leques de informação que a gente vai utilizando ao longo da nossa carreira. Então, bora lá. O tempo agora, né? O pulso e a pulsação vai ser o seguinte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Se preparem. Eu vou dar mais 4 tempos no vazio. E aí vocês começam comigo. 1, 2 e foi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos fazer aquele segundo exercício que eu tinha passado, né? Palma no terceiro tempo, que é um pulso médio. Então, 1, 2, 3, 4. Só que eu não vou fazer rápido porque, né, a gente também está aprendendo agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Se preparem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. É isso. Passando então, agora, nessa questão do pulso, da pulsação, do ritmo, a gente também pode utilizar esse exercício nos tempos ternário, binário, né? E é legal a gente pensar, por exemplo, no tempo binário. O primeiro tempo é o tempo forte. 1 e 2, e 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 1 e 2. E assim sucessivamente. Então experimentem. Experimentem muito esse exercício ajuda muito. Façam andando, façam batendo palma, faz batucando, porque isso facilita a gente em identificar ritmos, entrar dentro daquele contexto e enfim. Bora lá. Agora passando um pouco, eu gostaria de trazer, né? Já vamos fazer aí uma leva de exercícios musicais que eu vou deixar aqui para vocês exercitarem ao longo do tempo. E aí eu vou tentar deixar de uma forma com que vocês fiquem
focados consigo mesmos, para identificar a voz de vocês, entenderem como funciona essa questão dos exercícios, da respiração, da nossa voz. A voz é um instrumento muito delicado, então é legal a gente ter esse momento de autoconhecimento do nosso corpo através da música, né? E os exercícios que eu vou trazer vão ser um pouco focados nisso. Então, a ideia é que vocês fechem o olho, ouçam o piano, cantem, façam os exercícios, respirem. E aí, nesse lugar da respiração, é que eu vou falar agora, né? A respiração, ela é a base para cantar, para falar. A respiração é a base de tudo, né? Da nossa existência. Se a gente não respira, já era. Mas, bom, existem 3 tipos de respiração, que são as que eu vou falar agora. A primeira respiração que eu quero trazer para vocês é a pulmonar, né? É a que a gente faz no dia a dia. A gente respira, enche o peito de ar, solta. Então, a gente já conhece, a gente já faz isso o tempo todo, mas é legal trazer essa informação, porque existem outros tipos de respiração, que partem daí também, né, da pulmonar. Mas que tipo de respiração é essa? Como que existe outro tipo de respiração sem ser do pulmão? Seguinte, existem a respiração pulmonar, a diafragmática e a intercostal. A diafragmática é quando eu impulsiono todo o ar que era para vir para o meu pulmão, para a barriga, né? Para o meu diafragma. E aí quando isso acontece, a minha barriga ela cresce. Então eu vou respirar como se eu estivesse estufando essa barriga, para que o ar ele se acumule aqui dentro. E aí é interessante a gente pensar que é o seguinte, o diafragma ele é um músculo que te auxilia tanto a cantar, né, a projeção vocal. Então ele é basicamente o músculo que vai te auxiliar a sustentar esse ar e a controlar essa entrada e saída e essas quantidades e essa respiração. Então, é isso, é um músculo, ele precisa ser exercitado para que ele se desenvolva, né? Então a gente já começa a perceber que música, né, cantar principalmente, não é só talento de ter uma voz bonita, a gente precisa começar a pensar que também é um exercício físico que é desenvolvido e com muita dificuldade, dependendo da pessoa. Mas, enfim. Então, pensando nesse diafragma, como que eu faço essa respiração diafragmática? Eu vou fazer o seguinte, vou ficar em pé. Quando eu faço a respiração diafragmática, eu vou jogar todo o ar que entrar dentro dos meus pulmões para a barriga, né? Para o diafragma. E o diafragma é esse músculo que está bem aqui assim, ó. Embaixo, quase na boca do estômago. A gente consegue sentir ele aqui. Então, você vai pressionar abaixo dos pulmões aqui. E você vai respirar fundo, jogando esse ar para o diafragma. Quando você faz isso, a sua barriga ela expande. Ó. Tirar. É interessante a gente esvaziar o pulmão. E aí, quando você puxa esse ar e joga ele para o diafragma, ela cresce. Isso é um exercício que ele é preciso ser feito e desenvolvido com o tempo. Porque o diafragma, ele faz essa movimentação aqui. Quando ele expande, né? Ele abre, meio que abre, né? Vamos por assim dizer. E quando isso acontece, claro, às vezes causa um incômodo, a gente sente uma dorzinha ou outra, às vezes fica tonto, mas é isso, com o tempo a gente consegue desenvolver isso. E por que a respiração diafragmática ela é legal? Porque ela concentra uma maior quantidade de ar nos pulmões e te ajuda, né? Ela te facilita a movimentação desse ar. Mas eu também tenho a respiração intercostal. O que é a respiração intercostal? Ela está ligada, né, ao diafragma e às suas costelas flutuantes aqui, né, as últimas costelas que a gente tem
aqui embaixo. Por quê? Quando a gente domina, né, a respiração diafragmática, por isso aí tem eu costumo falar que tem uma escadinha para você chegar no intercostal. Você entende a pulmonar, passa pela diafragmática, desenvolve e aí você começa a chegar, né, a alcançar a intercostal. Porque quando você expande o diafragma de uma forma com que as suas costelas flutuantes fazem essa movimentação aqui, meio que elas vão dar uma expandidinha, né? Elas vão abrir um pouquinho para você concentrar um pouco mais de ar dentro do seu corpo. E aí, as costelas flutuantes, elas expandem, né? Elas dão uma certa abridinha assim para concentrar um pouco mais de ar. E isso acontece quando a gente já tem um domínio maior do diafragma, porque isso exige bastante do diafragma e da nossa concentração, né? E músculo. É completamente um movimento muscular. Então, pensando nisso, eu vou respirar fundo, vou colocar a mão bem aqui. É interessante que vocês façam isso aí também, em colocar a mão bem nas suas costelas, nas últimas costelas. E aí vocês vão respirar fundo, né? Pensando em jogar esse ar para o diafragma. E aí, jogando esse ar para o diafragma, vocês vão buscar fazer esse ar chegar até aqui, nas suas costelas, num sentido de expandir o seu corpo, expandir ele para as laterais. Então você vai respirar. E é legal pensar nesse movimento, que auxilia muito. É o seguinte, a gente vai jogar o ar todo para o diafragma. Só que eu vou pensar que o meu umbigo está sendo puxado e saindo aqui da coluna. Então eu vou redirecionar esse ar tecnicamente, né? Então eu puxo ele, o umbigo puxa para dentro e as minhas costelas, elas ganham, né, um pouco mais de abertura. Por que que eu falo que isso é uma coisa de degrauzinho? Porque para a gente sustentar esse ar, fazer com que ele vá para o lugar certo, a gente precisa exercitar. Precisa muito. Eu vou encerrar a aula por aqui e aí na próxima aula a gente já começa falando sobre esse assunto, para também não prolongar muito. Eu acredito que vocês também já devem estar um pouquinho cansados de me ouvir falar. Mas é isso, eu encontro vocês então na próxima aula.